Voltamos. Vamos continuar agora com a entrevista da psicóloga Simone Brenner, finalizando a sua opinião sobre esse assunto: humanos e seus pets. Os cães que são abandonados, né? Porque às vezes o cachorro ele vira o motivo, né? Da discórdia, ou da briga, do desentendimento, né? É por causa do cachorro, né? E na verdade o que está por trás é outra coisa, né? Mas eu acho que às vezes o cachorro, nisso eu acho que tem uma relação parecida dos cachorros e das crianças conosco adultos, né? Eu acho que a gente, de tempos em tempos, projeta nos que precisam da gente o abandono da gente, entende? Então, da mesma forma que às vezes a gente percebe que tem crianças que se atrapalham porque elas acabam assumindo a função dos seus pais, né? Seja tentando resolver o sofrimento deles, seja assumindo o lugar deles, de definir coisas que são eles que têm que definir. Às vezes parece que não tendo a criança nesse lugar, esse sintoma desloca para o cachorro, né? Só que, enfim, obviamente é outra história, outra consequência, mas eu acho que é uma consequência grave, que é colocar no outro e num bicho o seu sofrimento e a sua loucura, né? Porque é isso, às vezes a gente vê pessoas que parecem super dóceis, assim, pessoas super amáveis, mas que tem um cão infernal. E tu fica pensando, mas como? Da onde vem isso? E que eu acho que essa é a questão, entendeu? Todos nós temos um lado muito animalesco e que a gente obscuro precisa controlar, né? E que às vezes sem querer a gente pode botar no cachorro aquilo que a gente, enfim, gostaria de não ter, mas tem. E no lugar de se haver com isso, coloca no cachorro, que é isso? São cachorros, às vezes, um trocinho desse tamanho que arranca o nariz de alguém. Já aconteceu isso, né? Sim. Ou outros casos extremos, onde a pessoa, no momento de fúria, ele acaba agredindo o cachorro, que nem ocorreu agora um caso recente ali em Estância Velha, o cachorro levou um golpe de facão, né? Que no ato de fúria do humano, de repente, não se sabe por que ele fez aquilo, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, né? O cachorro, quando ele está nessa mistura com o sofrimento da gente, eu acho que o cachorro responde muito intensamente isso, sempre, né? Independente da raça, assim. Eu acho que e eu acho que é por isso que assusta, porque é alguém que fez tanto esforço para esconder aquilo que não gosta de sentir, que é isso que nenhum de nós gosta de sentir, mas todos nós sentimos. A raiva, a fúria, enfim, o resto, né? Aquilo que não sabe o que fazer, mas que nos habita. Sim. E nessa hora, quando o cachorro nos mostra que ele porta isso, é como se a gente quisesse eliminar o cachorro para eliminar aquilo que é da gente do cachorro, né? Que é uma crueldade, porque ele é um reflexo de ti, né? ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Bom, ele só está nos mostrando o que a gente colocou nele. Então, bom, temos que nos haver com isso e não matá-lo, né? Ou se livrar dele, né? É. Aí para um pouquinho, pensa. Seria o ideal, né? Dar uma paradinha, pensar um pouco e fazer outra coisa. Eu lembro porque uma coisa é a gente ter cachorro quando criança, assim, eu sempre tive cachorro a minha vida inteira. Mas meus pais eram responsáveis por eles, não eu. Então a minha função era brincar com eles, só isso, né? Bom, aí outra coisa é quando eu tenho cachorro e, nossa, a Kiara, que foi a primeira, foi um baile, assim, porque era uma labradora super arteira, mas a gente era muito atrapalhado. Então muita coisa do que a gente descompensou com ela, assim, bom, tinha a ver com isso, com a nossa ignorância, assim, a gente não sabia o que fazer, a gente ter feito ela ter um poder que ela então mostrou qual era, naquele tamanhão dela, entende? E aí a gente enlouquecia, porque não aguentava mais ela, queria doar ela, mas é isso, todo esforço de, bom, ela tá assim porque a gente fez ela assim. Então não vai ser eliminando ela que o problema vai se resolver, né? Então acho que é um trabalho, acho que ser dono de um cachorro não é pouca coisa. Tem que pensar um pouco antes, né? Qualquer pet, na verdade, né? Eu acho que qualquer um, mas... O cachorro ele se torna mais próximo da gente, né?
É que eu acho que é um bicho super inteligente, né? Então... Muitos acham o gato mais inteligente, né? Eu não tenho experiência com gato, nunca tive gato, mas eu fico impressionada, assim, como... Enfim, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem. O Benny, que é esse Bernés, eu ficava o tempo todo preocupada que ele vinha na frente do carro quando eu estava chegando com o carro e ele se espreguiçava na frente do carro, de propósito. E eu, morrendo de medo de passar com a roda em cima da pata dele, como vai ser? Porque eu não conseguia enxergar, às vezes, onde é que ele estava, de tão perto da roda que ele estava. E eu xingava ele, fazia aquele tendel todo. E um dia desses eu vinha chegando e conversando, não vi, e passou em cima da pata dele com o carro. E ele se assustou muito. Desde ali, ele espera do lado de fora, eu abri a janela do carro. Ele quer ver quem é o motorista. Quando ele vê que sou eu, ele dá 3 passos para trás e fica paradinho, assim. Eu disse, bom, entende? É isso? Eu ficava pensando, como é que eu vou resolver? E o meu marido dizia, se ele não sai, deixa ele ver o que vai acontecer. Eu dizia, não, mas eu não posso fazer isso, eu vou machucar ele vai ficar assustado, não sei o quê. Bom, sem querer aconteceu e serviu. Sim. Entende? Então é uma coisa de... Enfim, acho que é essa questão da gente poder também aprender com o cachorro que ele tem uma outra forma de resolver essas coisas do que uma criança. Uma criança não poderia fazer isso. Eu não deixaria, sim, mas um cachorro pode, entende? É que no caso do cachorro é uma forma que ele tinha de te questionar, né? Ele ficava na tua frente, ele observava que tu parava o carro, então ele estava te questionando, né? Como é tu que estava no controle do bicho, que era o carro, ele te controlava o carro, te controlava. Quando tu não estava ligado naquilo, aquilo aconteceu naturalmente, ele percebeu, não posso controlar ela. Isso. Exatamente. Entendeu a espécie, né? É. Tem algum conselho que tu pode dar para quem está assistindo a gente, assim, nesse sentido de observar, de manter a calma, de pesquisar? O que tu acha? Te coloquei numa situação difícil, não? Não, eu fiquei... Porque quando a gente estava adestrando os cachorros contigo, eu lembro que a gente assistia muito aquele... Como é o nome do cara aquele que adestra cães, que aparece... O mexicano aquele? É César Millan. César Millan. E um dia a gente assistindo, toda a família assistindo, porque a gente ficava impressionado com o que ele fazia e tal. Foi legal, porque o Augusto disse assim, nossa, ele escuta mais os cachorros do que um outro programa que era para ensinar os pais com as crianças, sim, do que a fulana com as crianças, entendeu? Sim. E eu acho que é isso, acho que a gente poder, inclusive com as crianças, ensinar elas a escutar, a entender um cachorro, mas isso na lógica do cachorro. Porque isso é respeitá-lo, eu acho que a gente tomar ele como a nossa lógica é desrespeitar o cachorro, entende? Não é... Humanizar é tirá-lo da posição dele. Isso é desrespeito, é a mesma coisa que alguém nos tomar como bicho. Entende? Se uma pessoa me toma não como um ser humano, mas como um animal, isso é um desrespeito extremo. Então, bom, cada um ocupa o seu lugar, né? E eu acho que fazer uma criança conseguir entender isso, acho que é possibilitar que os adultos consigam, no futuro, também lidar diferente com os cachorros. Acho que essa coisa de humanização dos cachorros é uma coisa histórica, né? Ela não se dá agora. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso quadro veterinário, onde o nossa parceira hoje é a Mirela Kusler, que vai passar a informação que você de casa já fica esperando. A gente vai fazer um bate-papo aqui para tentar tirar algumas dúvidas que o pessoal de casa estão tirando com a gente, mandando para nós. Tudo bom, Mirela? Tudo bem. A questão da castração, a gente sempre bate nessa tecla no programa, né? Sobre a importância e, às vezes, na necessidade, né? Quando algum animal tem algum problema de saúde. Qual a tua opinião sobre a castração? Castração muito importante, né? Até para evitar futuras crias abandonadas por aí, que temos bastante. A castração evita aparecimento de tumor, de piômetra, que é a infecção do útero. Então, isso nas fêmeas. E no macho também evita a próstata, o aumento dela, que também é um tipo de tumor. Então, ela previne essas doenças, né? E essa forma preventiva de usar a castração para isso, né? Serve para cães e gatos
Sim, para cães e gatas. Gatas também podem ter piômetra, né? Então, essa também pode ter desenvolvimento, às vezes, de tumores mamários, que são bem mais críticos do que nas fêmeas caninas. E em relação à próstata de gato, é mais raro acontecer. Mas, como, né? É de forma preventiva, na verdade. Isso, é preventivo. Porque não existe uma regra, vai dar câncer. Não, é uma forma preventiva, né? Sim, é preventivo, mas existem estudos que quanto mais tarde se castra, maior a chance de aparecimento de tumor em fêmeas. E tem uma idade ideal para castração? Assim, o que seria o mais tarde? Ou... Não teria o mais tarde, já castrei cadelas com 11 anos de idade e as novinhas, né? Normalmente, fêmeas e machos a gente pede há 6 meses para ter um certo desenvolvimento do animal e não aquela castração que tem castrações bem dos animais infantis que normalmente ocorrem em canis quando eles já vendem os animais castrados, às vezes com 3 meses de idade. Só um animal que é castrado com 8, como tu disse, 11 anos, ele corre um outro risco daí, né? O risco teria só de risco, às vezes, anestésico, né? Mas existe hoje em dia vários exames, ecocardio, exames de sangue, para deixar o animal mais seguro na anestesia. E mesmo castrando tarde, pode ocorrer a vinda de tumor em função já da castração tardia, né? E a anestesia, existe hoje métodos mais seguros também para anestesia, né? Acho que antigamente, vamos dizer assim, era só aquela coisa injetável, né? Hoje não. Não, hoje tem a injetável e tem a inalatória também. Então, dependendo o que o animal apresenta e como, às vezes é indicado ou a injetável ou a inalatória. Mas 100% das vezes, normalmente, né, é usado a inalatória, que é mais segura. E a cirurgia ela é tranquila, assim, de fazer o procedimento cirúrgico, né? Sim, é uma cirurgia bem tranquila, não tem riscos. O ideal é não fazer quando está no cio, porque o sangramento é maior, então isso dificulta um pouco o veterinário na hora e até o animal, né? Já aconteceu comigo de o animal não estava no cio e entrou no primeiro cio no dia da castração. Então abortamos porque é um risco que a fêmea, no caso, não precisa correr. E o macho não teria época específica de sangramento ou não, porque ele não tem interferência nisso. E o tempo de recuperação? Eu sempre falo que o ideal deles ficarem quietinhos é uns 7 dias, né? Que é o tempo da cicatrização do corte. Então, nesses 7 dias iniciais, que são os mais chatinhos para manter eles mais quietinhos, mas depois é bem tranquilo. É cuidar, não brincar, não deixar pular, não deixar correr, né? Principalmente gatas, né, que tem a tendência a querer ficar pulando, então isso a gente sempre fala, não evita que eles fiquem pulando muito alto, né, mas gato é um pouco mais complicado de conter. E nesse período eles também tomam medicamento, então eles ficam um pouquinho mais lentos, mais devagar, assim, né? Sim, as fêmeas principalmente tomam mais uma medicação um pouco mais forte para dor do que os machos, né? Então, às vezes tem as roupas também que a gente indica pós-cirúrgicas, mas gatos é difícil, muitos gatos ficam imóveis, se jogam de um lado para o outro em função da roupa, mas já é uma segurança a mais, então eles vão com antibiótico para casa, remédio para dor e anti-inflamatório. A alimentação muda também? Não muda. Não muda. Só em gatos, normalmente a gente tende a trocar a ração para gatos castrados em função do problema urinário que pode vir a ocorrer em gato macho, né? Mas isso o veterinário vai observar quando fizer os exames, né? Sim, com certeza. Isso a gente observa nos exames e já é uma forma de indicativo para mudar, muitas vezes, em função de pedra que pode surgir, que às vezes os exames de sangue não aparecem. E se tiver alguma dúvida em relação à castração, em função de alguma idade ou tardia, leva no veterinário, daí ele faz os exames, daí tu vai saber o que está acontecendo, né? Isso. Sempre o indicado é levar no veterinário, fazer exames, né? Então, dependendo da idade, quanto mais tarde, a ecocardio é fundamental para ver a função do coração em função da anestesia. E aí um exame de sangue completo esclarece qualquer dúvida do veterinário se pode ser feito ou não o procedimento. Esse também é o papel do nosso programa, né? De orientar as pessoas para procurarem sempre um veterinário e não querer ir na internet ou ir numa pecuária, né? Falar com um atendente, um balconista, né? Isso é um erro bobo até, né? Sim, a internet me prejudica bastante, não só a mim, como eu acho todos os veterinários, né, que trabalham, porque o pessoal às vezes já vem com um diagnóstico pronto ou viu que o cachorro tosse, então a tosse é problema cardíaco e nem sempre isso quer dizer. Então, às vezes, dependendo do proprietário, é bem complicado de conversar em função dessas mídias ou até mesmo de
algumas agropecuárias que agem de forma inadequada, né? O nosso programa aqui, nós estamos gravando aqui, né? E depois ele vai para a internet. Mas o pessoal de casa tem que se dar conta que não é tu não está sendo não é uma consulta, né? É diferente, é só um programa que está passando uma informação. O ideal é tu levar o teu animal, que o veterinário vai avaliar o teu animal especificamente, né? Cada animal tem uma particularidade, né? O programa é um programa educativo, né? Para a forma dos proprietários irem se informando do ideal para o seu animal, né? Justamente para ter o melhor para eles. Agora uma pergunta um tanto chocante, né? Eu falei contigo em off antes, e é uma coisa que ainda existe, infelizmente, né? Ainda existem profissionais de veterinária que orientam a tirar ao menos uma cria. Isso é folclore, né? Sim, hoje em dia já se sabe que é folclore em função de diversos estudos que tem por aí, né? Então, assim, se o pessoal quer procurar na internet, então procura num Google acadêmico, onde tem artigos realmente referente a isso, mas não influencia em absolutamente nada, bem pelo contrário, pode aumentar o número de animais abandonados, que já tem bastante por aí, né? É pouco dono, né? Para muito bicho. É verdade. Mirela, muito obrigado pela tua paciência, pela tua atenção, né? Eu agradeço a tua parceria. De nada, sempre que precisar, estamos às ordens. Obrigado. Nosso amigo peludo no programa de hoje ficou um pouco deslocado. Era muito gato, assunto de gato, ele ficou um pouco deslocado. Mas ele curte os gatinhos. Não... Vai daí, peludo, relaxa. Curte aí o teu momento. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Como vocês têm passado? Bom, amigos, realmente hoje só falamos de gatinho. Miau. Eu estou quase miando. Hoje até esqueci de como se late. Mas meus instintos são mais fortes. Sem essa de miar, eu sou um cachorro. Bom, amigos, lembrando hoje a importância da relação com os nossos gatinhos. A veterinária Marina passou suas dicas, suas informações. A Martina falou da relação de carinho e de respeito com os gatinhos. E eu aqui, o peludo, agora quero reafirmar essa relação. Falamos também sobre toxoplasmose, a importância da relação de buscar um auxílio veterinário e não querer descartar um animalzinho antes de ter certeza que o animal está infectado. Isso são casos isolados onde o gatinho aparece com esse problema. Por isso é importante a opinião de veterinário. Certo, amiguinhos? Bom, hoje eu aqui quero falar da relação de cães e gatinhos. Já falamos disso aqui no programa, mas sempre é importante lembrar que você deve criar um vínculo positivo se você tem um cachorrinho, tem um gatinho, 2 peludos. Não é? 2 peludos. Sempre é importante você criar uma relação positiva de um momento de alimentação, por exemplo, o momento que o cachorrinho vai comer, o gato está presente. No momento que você vai brincar com um cãozinho, o gato também está presente. Com isso, o cãozinho vai entendendo, como ele é o predador do gato natural, ele vai associando a presença do gato a coisas positivas. E isso vai ajudar num bom relacionamento, certo? Assim, se você tem um gatinho dominante, isso é possível. Você tem um gatinho dominante na casa e o gatinho, ele corre com o gato. Opa, errei, né? O gatinho, ele corre com o cachorro. Agora sim, ele corre com o cachorro. E daí, o que você deve fazer? A mesma relação. Você vai tratar o gatinho, o cachorrinho aparece. Você vai brincar com o gatinho, o cachorrinho aparece. Com isso, ele vai criando uma relação positiva do animal. E você tem que fazer isso todos os momentos que você for brincar, que você for tratar ele. E com o tempo, com calma, com paciência, a adaptação vai ser natural. Lembrando que é importante você dar um tempo para essa adaptação acontecer, certo? Não é uma semana, 2, às vezes é 1 mês, 2. É importante você se dedicar para essa adaptação ocorrer e ser definitiva. Certo, pessoal? Paciência e bom senso. Era isso. Esse vento aqui tá me matando aqui, tá frio pra burro. Bom, pessoal, até semana que vem. É uma lambida. Curte lá nossa página no Facebook. Certo? Tchau. Tchau. Nós estamos com uma proposta diferente aqui, já desde os programas anteriores, que é divulgar um livro, né, para você de casa que curte programa de televisão e que curte, de repente, uma boa leitura. Vocês lembram do livro do Marley e Eu?
Pois é, o John Grogan, né, do Marley e Eu, autor daquele best-seller, ele escreveu mais um livro, só agora contando uma outra história. A história dele, a história de vida dele, a história da infância dele, de como ele foi criado antes de ter o Marley. Na verdade, mostra e conta uma história de por que ele acabou tendo aquele comportamento, aquela vida, de como ele levava a vida dele para ele ter adquirido o Marley, ou ter criado o Marley daquele jeito. Então é uma ótima leitura. De Volta para Casa, né? John Grogan. Quem quiser curtir uma boa leitura, tá aí a dica do programa Meu Amigo é o Bicho. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham curtido. E o convite está feito pelo professor para vir aqui no Liberato, conhecer os projetos, conhecer os trabalhos, participar da palestra, né? E adquirir novos conhecimentos para de repente levar para casa, para a sua comunidade, certo? Um abraço grande, obrigado pela paciência e pela audiência e até semana que vem.